Todos, sejam todos muito bem-vindos. Como prometido, hoje nós discutiremos algumas questões de Enems passados relacionadas com a primeira geração modernista brasileira. A primeira questão foi retirada do Enem 2013 e trata de um poema do Oswald de Andrade, um dos principais representantes da primeira geração modernista brasileira. Vou ler o poema, depois passamos para o enunciado das questões. O título do poema é Brasilidade em Construção. A Europa curvou-se ante o Brasil, 7-2, 3-1, a Justiça de 7, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. Vocês podem acompanhar que esse é um poema tipicamente moderno, não existe forma alguma de padronização, não existe metrificação, não existem rimas e aí a estrutura de construção está totalmente aberta. O que nos chama a atenção são essas informações circuladas, que nos oferecem algumas pistas linguísticas para aquilo que o poeta quis dizer, como por exemplo aí o Brasil deve ser lido como o país do futebol, E outra coisa muito curiosa nesse poema é a organização em versos que nos parecem placares, Então vejam como um poema tipicamente moderno, sua forma de construção é bem peculiar, explorando toda a criatividade do seu autor. O enunciado diz o seguinte: o poema de Oswald de Andrade retoma a ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Isso acontece no primeiro verso, como vocês podem ver. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem... Aí ele quer saber exatamente as anotações em torno dos versos, ou seja, essa parte que está, ou essas partes que estão sublinhadas. Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais, forma clássica de construção poética brasileira, rejeição à ideia do Brasil como país do futebol, intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética, lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. Então vamos lá. Alternativa B, forma clássica de construção poética brasileira. Nós sabemos que essa não é uma forma clássica de construção poética brasileira, nem uma escola anterior ao modernismo, ou teve esse costume estético de trazer anotações em torno de versos. Nenhuma. Isso é algo que surge como uma proposta moderna, porque o modernismo estava querendo romper padrões acadêmicos que existiam anteriormente. Então não existe nenhuma forma clássica, nenhuma escola cultuou, utilizou essa forma, essas anotações em torno de versos. Então a B já está automaticamente eliminada. C, rejeição à ideia do Brasil como país do futebol é exatamente o contrário. Existe uma afirmação do Brasil como país do futebol, isso no primeiro verso. Está eliminada, portanto. D, intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. Não existe essa intervenção. Essa intervenção ela não está clara. E o leitor ele não poderia ser estrangeiro, porque ele mostra domínio e conhecimento do Brasil como sendo esse país do futebol. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. Não existe esse desejo, essa intenção aqui, Não existe essa tentativa de substituição de palavras tipicamente brasileiras, Então a única alternativa que serve aos nossos propósitos é a direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais, Porque aí nós temos a observação do Brasil como país do futebol, isso é um dado histórico-cultural, O Brasil é visto assim por outros países como um país que adora o futebol, cultua o futebol, e outra informação histórico-cultural aí com relação ao 7, que parece foneticamente com o nosso número 7, mas é uma cidade francesa. Tudo bem? Então a alternativa que nos serve aí é a alternativa A, que a propósito é a correta. A questão 2, assinala a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista brasileira. A principal corrente de vanguarda da literatura brasileira rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais que transformaram a estrutura do poema. B. Busca pelo sentido da existência humana, confronto entre o homem e a realidade, reflexão filosófica existencialista, espiritualismo, preocupação social e política, metalinguagem e sensualismo. A C. Os escritores de maior destaque da primeira fase do modernismo defendiam a reconstrução da cultura brasileira sob base nas
internacionais, revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, eliminação do complexo de colonizados e uso de uma linguagem própria da cultura brasileira. O AD, amadurecimento da prosa, sobretudo do romance, enfoque mais direto dos fatos, influência da estética realista naturalista do século XIX, caráter documental, como no livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, a primeira fase modernista brasileira, né, conforme nós vimos, ela tem como um dos seus principais objetivos e características a revisão crítica do passado nacional, ok? Então, aí nós já temos uma questão que já parece servir aos nossos propósitos, que é a letra C. Porque não poderia ser a A, né? A principal corrente de vanguarda da literatura brasileira rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, né? Valendo-se de materiais gráficos e visuais. Até a principal corrente de vanguarda da literatura brasileira, mas vale lembrar que a primeira geração modernista, né? Ela não chega a ser uma geração de vanguarda, ela é uma geração que é influenciada por vanguardas, né? Ela já é algo que está concreto, portanto não pode ser algo de caráter mais vanguardista, é o que já estava acontecendo, que ocorreu, não é? Então, essa questão de ser uma corrente de vanguarda já é algo muito questionável. Rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, tudo bem, isso acontece, né? Como no poema do Oswald de Andrade que nós vimos anteriormente, valendo-se de materiais gráficos e visuais que transformam a estrutura do verso. Esse gráficos e visuais está mais relacionado com o poema Processo, uma corrente literária, uma tendência literária que vai aparecer a partir da década de 50 no Brasil, que eram poemas visuais, poemas que pareciam desenhos específicos, não foi algo que foi explorado no modernismo. A primeira geração modernista não teve esse caráter visual de poesia, não. Então a alternativa A não pode ser a correta. A B, busca pelo sentido da existência humana, confronto entre o homem e a realidade, reflexão filosófica existencialista. Bem, essa reflexão filosófica existencialista não combina muito com o espírito moderno, né? Espiritualismo também não. Preocupação social e política sim, de certa forma. Metalinguagem também. Sensualismo, algo também muito raro. Então tem algumas coisas como filosófico existencialista, espiritualismo, que aí coloca na verdade a questão em contradição com a primeira geração modernista. Então não poderia ser. A D, amadurecimento da prosa, sobretudo do romance, em foco mais direto dos fatos. Nós sabemos que a primeira geração modernista ela se destacou principalmente no campo da poesia, embora a gente teve um Macunaíma que foi algo muito importante nesse período, mas a maioria dos livros foram todos em poesia, então não existia um amadurecimento da prosa, sobretudo do romance, não. O gênero mais utilizado foi a poesia, e aí eles lançam nessa alternativa aqui o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um livro típico e totalmente relacionado com a segunda geração modernista brasileira e não com a primeira. Então a alternativa correta, a única possível, é a C. Ok? Os principais nomes da primeira fase do modernismo na literatura foram Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, Mário Quintana, Mário de Andrade, Patrícia Galvão, ou então Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e Lima Barreto. Então essa é uma questão super tranquila, desde que você conheça realmente os principais representantes da primeira geração modernista. Então vejam que essa é uma questão que nós não podemos perder em um exame como o Enem, né? É só conhecimento de poetas, dos principais nomes dessa geração. Então vamos lá, alternativa A. Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Oswald de Andrade. Lima Barreto e Augusto dos Anjos foram poetas, né? Ou Lima Barreto mais em prosa, Augusto dos Anjos mais em poesia, foram escritores relacionados com o pré-modernismo, ainda muito com pezinho ali no parnasianismo, ainda muito com pezinho em modelos clássicos, né? O único aí que está realmente dentro da primeira fase do modernismo brasileiro é Oswald de Andrade, como nós sabemos. Então essa alternativa ela não pode ser considerada verdadeira. A B, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, obviamente seria a questão correta, né? Nós sabemos que esses são três dos principais representantes do modernismo na sua primeira geração, então nós já achamos a correta. Não poderia ser a C, porque o Mário Quintana é um cara ali que já está mais relacionado com a terceira geração modernista e não com a primeira, né? O Mário de Andrade está, a Patrícia Galvão
também, mas aí o Mário Quintana anula a questão. O Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e Lima Barreto. O Manuel Bandeira está, como nós sabemos, a Tarsila também no campo da pintura, mas o Lima Barreto não. O Lima Barreto é um escritor carioca que está relacionado com o pré-modernismo, né, de vertente mais regionalista, e não com a primeira geração modernista brasileira. Então, a única alternativa correta possível é a B. E por último, nós temos um poema também do Oswald de Andrade, intitulado Vícios na Fala. Eu vou ler o poema, passo para o enunciado e depois para as questões, para as alternativas, perdão. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizer melhor, para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, sobre o poema de Oswald de Andrade, julga as seguintes proposições. O poema do Oswald de Andrade volta-se contra o preconceito linguístico e nos chama atenção para a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas, nesse caso em uma única língua. Bem, com relação a vícios na fala, nós podemos considerar essa primeira proposição como correta, porque o poema se trata basicamente de uma crítica, mas ele não está criticando quem fala teoricamente errado, entre aspas, né? Está criticando aquele que chega à conclusão de que as pessoas que mantêm esse tipo de fala no seu cotidiano não poderiam ter um futuro melhor, né? Que existe sim uma crítica ao preconceito linguístico, tá? Então vejam aqui novamente, assim como pronominais, existe uma espécie de crítica que o autor faz com relação à língua falada e à língua escrita. Aqui ele está dizendo que sim, as pessoas contrariam a gramática de certa forma, mas a maneira que elas falam, elas se entendem, elas compartilham desse mesmo código e se fazem entender, né? Então, sim, é um poema que se volta contra o preconceito linguístico, né? Que está relacionado com uma característica modernista de primeira geração, que é a valorização da linguagem coloquial, informal, da linguagem cotidiana. Aí vocês veem, né? Para dizer milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor, né? Que é uma espécie de variante. Para pior, pior, né? Então existe aqui sim uma crítica ao preconceito linguístico e também uma crítica ao distanciamento que existe entre a língua falada e a língua escrita. A segunda proposição diz o seguinte: o poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas, que desconhecem o nível formal da língua. Não, exatamente o contrário, o que o Oswald de Andrade quer. Ele não quer criticar a maneira que o povo brasileiro fala, ele quer enaltecer a forma com que o povo brasileiro fala. Então essa 2 ela não pode ser correta, nós já eliminamos. Para ele, os falantes que dizem mil, melhor, pior, teia, telhado, de certa forma constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que se sobressaem em muitos casos a norma culta. Sim, é verdade, né? São formas que nós utilizamos que, claro, possuem um correspondente na língua escrita, só que aí, com as nossas trocas, com as nossas interações cotidianas, a língua vai mudando, vai entrando em transmutação e acabamos por criar novas fonéticas para palavras específicas, né, como essas que ele elencou em seu poema. Então sim, de certa forma constrói um telhado, ou seja, cria novas formas de pronúncia que se sobressaem em muitos casos a norma culta. Mas nós sabemos que existe um correspondente na língua escrita, que seria teoricamente e foneticamente considerado correto, mas que na língua falada, cotidiana e informal as pessoas não usam. E essas formas como pior, teia, telhado, se sobressaem essas outras que existem. Tá? Isso não é algo, segundo o poema, que deve ser discriminado. Não, é algo que deve ser valorizado. Então a 3 é algo que, sim, pode ser considerada correta. Então até agora temos a 1 e a 3 como corretas. A quarta proposição, a palavra vício, encontrada no título do poema, denota certo preconceito linguístico do autor, que julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. Essa está completamente errada, né? Novamente está acusando o Oswald de Andrade de cometer preconceito linguístico. E não, ele está sendo irônico aí, principalmente para valorizar o coloquialismo, a língua do povo, a língua falada, a língua informal, a língua do cotidiano. Aí é um poema que está ironizando a língua culta, que possui uma fonética teoricamente considerada correta, mas que não é praticada, falada pelas pessoas
nas suas interações do dia a dia, tá? Então as únicas proposições que são corretas é a 1 e a 3. Se a gente for para uma alternativa, só vai ter uma que pode ser a correta, que é a letra B de bola. Tudo bem? Então, pessoal, essas foram apenas algumas questões. Existem outras questões que trabalharam com temas relacionados com a primeira geração modernista brasileira. A minha dica é que vocês procurem outras, resolvam as outras com aquilo que nós aprendemos, procurem outros vídeos, procurem outras videoaulas, façam fichamento de materiais, procurem responder outros exercícios não só do Enem para fixar ainda mais esse conteúdo. Tudo bem? Pessoal, espero que gostem, espero na verdade que tenham gostado, e com isso nós encerramos a primeira fase ou primeira geração modernista brasileira. A partir da próxima aula iremos conversar um pouco sobre a segunda e a terceira para encerrarmos o movimento modernista brasileiro, que, conforme vocês viram, é algo muito recorrente em vestibulares como o Enem. Tudo bem? Então, pessoal, até mais, abraços e beijos virtuais.